É, Bom, já começou agora, eu vou falar de novo, vou começar de novo com as apresentações. Meu nome é Franciele, vou estar com vocês, eu sou monitora de português aí de vocês, dessa turma. Desse projeto que eu achei muito interessante, recebi esse convite para participar do projeto aí, ver o processo seletivo, e por que não? E eu vou, nesses primeiros aqui, ó, tem um e-mail nesse slide, por quê? O que acontece? Durante a semana é mais fácil eu falar com vocês por e-mail. Como eu tenho outras turmas e eu fico com o material das outras escolas, né, nos dias das aulas, eu acabo vendo mais e-mail do que o WhatsApp mesmo. Então, se vocês tiverem fizerem algum questionamento, façam lá pelo Classroom ou mandem e-mail para mim de alguma forma que eu respondo mais rápido, tá? O WhatsApp, normalmente, ou eu respondo no horário do almoço, ou só no final da tarde para a noite mesmo. Bom, mas bora lá. Quais são as expectativas de vocês com relação a esse curso? Já que é a primeira vez, e eu vi que a primeira vez que a gente se encontra, que lá na Classroom não fizeram. Bom, tem 2 pessoas lá na Classroom e ninguém fez a atividade que eu pedi. Então eu preciso saber de vocês agora. Oi, Lid. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Quais são as expectativas de vocês para esse curso? Tem atividade, sim. Tem uma atividadezinha que eu deixei lá para vocês da síncrona da semana passada, né? Semana passada foi a síncrona e eu deixei uma atividade lá para vocês fazerem. Uma pequena produção. Aí o que eu vou fazer? Eu vou expandir o prazo dela dessa vez, mas essa é a última vez, tá, gente? A gente tem que prestar atenção um pouquinho nas datas, porque senão a gente não consegue trabalhar. Tem atividade, sim. Bom, eu vou ver o que aconteceu lá, talvez foi algum erro meu, mas eu vou confirmar certinho e aí eu falo para vocês. Vou abrir daqui a pouquinho. Tá, vou passar o slide aqui para começar essa aula. Quem sou eu? Meu nome é Franciele Alves da Silva. Eu sou sul-mato-grossense, tô aqui perdida na Bahia, né? Vim parar aqui há 4 anos, quase 5 anos já. Mas sou de lá, embora meu sotaque seja paulista. Sempre perguntam isso se eu sou de São Paulo, e não sou de São Paulo. Boa noite, Arnold. Tudo bem? Seja bem-vindo. Não sou paulista, mas tenho sotaque. Tenho 32 anos, sou mãe, esposa, professora, graduada em Letras, Português e Inglês pela UFMS e atuo na educação desde 2014. Sou apaixonada pelo português brasileiro e suas mais diferentes variações, tá? Eu amo português, sou apaixonada em estudar línguas e me apaixonei, assim, profundamente com isso. E aí, tem lá, ó, meu maior sonho é fazer uma viagem histórica pelo Brasil. Como eu sou estudante da língua, e eu sei que todo movimento histórico, social, ele vai acompanhar um movimento também linguístico, filosófico, sociólogo, eu gostaria de conhecer o Brasil historicamente, né? Desde a chegada dos portugueses lá, que está aqui pertinho de mim, e até o Brasil contemporâneo, né? Estou animada com o curso, tenho várias expectativas. Quero passar o Enem e confio que o curso vai me ajudar a conseguir. Ah, que bacana, Carol. Vamos conseguir sim. O meu objetivo é esse, né? Gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quantos de vocês, quem são vocês? Ah, eu tenho 17 anos, sou estudante de ensino médio, já está fora há um tempo, não? Quantos anos vocês têm? Conta aí, de onde vocês são? Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu sou do extremo sul da Bahia. Eu moro em Poça Mata, que é um distrito de Nova Viçosa, aqui no extremo sul, realmente. Aqui eu tenho de vida de Espírito Santo com Minas Gerais. E vocês, são da onde?
Se alguém quiser fazer a gentileza de abrir o microfone para falar comigo. Tô animada com o curso. Eu vou mandar o link aqui da sala. A Carol tá me pedindo aqui. Eu vou mandar aqui o link para quem não tiver ainda. Esse é o link lá, ó, da turma 2. Eu vi realmente que só tinham 2 alunos, acho, na turma. Deixa eu ver aqui. É, Renata e alguém com o nome T. Miller. Eu não sei quem é, mas só tem essas 2 pessoas na turma. Tô sem áudio hoje. Não tá me ouvindo, Carol? Mas você me ouve? Ah, tá bom. Então tá ótimo. Mas me ouvindo você tá legal. Então tá bom. O medo é esse. Bom, quem não tiver ainda na Classroom, se coloque lá, por gentileza. Tem uma questão, um questionário ali no mural também, quem quiser compartilhar alguma coisa comigo, fiquem à vontade. Ali também eu vou deixar material, eu vou colocar essa semana, esse final de semana agora, alguns materiais, alguns cadernos de questão, alguns textos que eu acho interessante vocês terem acesso para ajudá-los a estudar, tá? Para a gente ler. Algumas atividades talvez eu peça para vocês, muito provavelmente, talvez não, muito provavelmente eu vou mandar texto para vocês lerem, para a gente discutir durante as aulas. Então, quando for assíncrona, eu posso colocar um texto lá para a gente ler, para vocês lerem durante a semana, e aí na outra semana que nós nos encontremos, nós discutimos esse texto. Ué, mas engraçado, eu vou confirmar porque teve uma moça que, esqueci o nome dela, que é responsável pela essa parte da UPT, que me pediu os links e eu mandei para as 2 turmas. Mas não tem problema não, eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir essa... Vocês têm algum grupo do WhatsApp, já compartilha lá? Eu vou expandir essa data para essa atividade, tá bom? Pra gente fazer. Joia, obrigada, Carol. Ajuda muito. Que legal, com ênfase em cinema audiovisual. Que legal, Raquel. Muito legal. Minhas últimas notas do Enem não foram suficientes para entrar. Entendi. Qual que é a nota de corte para esse curso, para ter uma noção, Raquel? Qual é a média, assim? Faz muitos anos que eu não faço Enem, né? Então eu não tenho noção das notas de corte. Só que os alunos me falam. Tem muita gente de Salvador fazendo PT, né? Turma 1 também tem bastante gente aí de Salvador. Tem gente digitando. Então, assim, gente, eu vou prosseguir aqui pra gente não perder mais tempo, tá? Tenho 18 anos, sou de Salvador e quero fazer faculdade de psicologia. Legal, vai ser a minha segunda tentativa com o Enem. Eu tinha vontade também de fazer psicologia. Eu gosto de saber, de estudar como funciona a mente humana. Que legal, Lídia. Alice, me chamo Alice e moro em Candeias.
Aí Candeias, já não sei onde é. Onde é que é Candeias? Vou procurar aqui. Parte do estado. Ah, é longinho. Longinho de mim aqui também. Bahia. Uhum. É que a Bahia é gigante, né, gente? Tava falando isso hoje. Para eu ir daqui para Salvador são 1.000 km. Para eu visitar a minha família que mora ali no interior de São Paulo, é 1.000 km. É a mesma coisa. E ali eu vou atravessar Espírito Santo, Rio de Janeiro e depois São Paulo. Hoje Jesus da Lapa, quero fazer medicina e psicologia. Fiz o Enem ano passado e, bom, não fui tão bem como imaginava. Carol, a gente se surpreende às vezes com a dificuldade, né? O Enem é uma prova, na minha opinião, é uma prova de resistência física e conhecimentos gerais. É complicado. Foi bem em humanas, mas a prova não foi tão bem assim. É, é muito comum eu ver essa fala também. A aluna às vezes também faz uma boa redação nas aulas, faz aula de redação e às vezes não fica muito bem na redação. Legal. Gente, muita gente falando aí dos seus sonhos, querem ser médicos, psicólogos, fazer ali belas artes, né, psicologia. Que legal. E a maioria ali tá entre essa faixa, né, 17, 18 anos. Boa noite, sou Wagner, Chapada de Diamantina. Legal, fiquei um tempo sem fazer Enem. Eu entendi, não entendi a sua colocação. Você ficou um tempo sem fazer Enem ou você terminou o ensino médio faz um tempo? Me explica mais ou menos isso, como é que é. Quanto tempo você terminou? Já terminou? É isso? Humanas e linguagens. Ô, Carol, voltando no seu quesito aí, é muito comum o seguinte, humanas, ela tem muita interpretação, né? Tanto história, geografia, a própria língua portuguesa, né? A prova de língua portuguesa, ela é muito interpretação, muito mais interpretação. Eu vejo gramática colocada assim de forma mais interpretativa do que análise sintática mesmo. Então essa é a maior dificuldade, porque a gente vem de uma escola que ensina a gente a fazer como na escola no português, né? Vamos decidir, cadê o sujeito da oração? A gente dá uma oração lá, uma pequena frase, e você acha o sujeito. Não é o que acontece na avaliação do Enem. Muda totalmente o padrão. Então, quando sai do nosso padrão, né, é normal, é natural a gente haver uma quebra de expectativa, porque você está esperando diferente. É a mesma questão de concurseiro. Tem aluno concurseiro e fala, eu sou excelente em matemática. Chega para fazer o concurso e as questões de matemática têm mais interpretação do que o próprio cálculo. E aí? Foi um desafio. Ah, já fez o ensino médio, entendi. Você dá um tempo fora. Faz sentido, Wagner. Assim, sou formada. Sou de Wagner, Bahia. A Karen. Desculpa. Entendi. Você tá um tempo fora da escola. Eu fiquei um tempo também. Eu não fiz Enem para entrar na faculdade logo depois que eu saí, não. Gente, ó, falando dos meus maiores sonhos é fazer essa viagem histórica, eu vou prosseguir aqui os slides. Duvidei disso. Carol. Porque o ensino médio, eu não sei como é que é o ensino aí em Salvador, para esse lado do norte, mais para o norte, do centro para o norte da Bahia. Mas aqui, o que eu vi no ensino médio é fazer um apanhado de tudo que vocês viram no ensino fundamental, fazer revisão de tudo isso, progredindo para, né, para análise sintática. Muda um pouco, quebra isso, né? E aí já vem a questão do ensino médio que muda porque tem uma quantidade gigantesca de disciplina que vocês não têm
na grade do ensino fundamental. E ainda com essa reforma do ensino médio, esse novo ensino médio, que veio com essas disciplinas aí a mais, ali que eu mesmo já dei um monte de aula acho que aqui eu dei aula de empreendedorismo, de estudo de plantas. Como é que é o termo que eu esqueci? Agora me fugiu da memória. Essas disciplinas não é optativa, Ai, não vou lembrar. Mas essas disciplinas que entraram na grade de vocês aí, mudou completamente. Até para mim, se eu fosse, acho que hoje aluna do ensino médio, seria um pouco confusa, justamente por conta disso. Mas vou prosseguir aqui rapidinho, senão não dá tempo de falar com vocês. Aí assim, ó. Vocês já se apresentaram, então vamos partir para esse aqui, ó. Eu gosto dessa imagem do seguinte. Todos vocês têm objetivos, né? Uns pequenos, outros maiores, outros não tão grandes. Sonhos é o elemento que movimenta a nossa vida. Se a gente deixa de sonhar, a gente deixa de ter um porquê viver, né? Esses dias eu olhei para uma aluna minha e falei assim, professora, eu tenho até medo de falar isso porque as pessoas vão me zoar. Meu sonho é ser mãe, é ter uma família e tal. Eu falei, até para ser mãe, que as pessoas podem... você pode achar que podem te zoar, você tem que ter um planejamento, né? A gente tem que planejar como vai ser isso. Então, o que você está disposto a fazer pelos seus sonhos? Eu lembro que eu fui uma aluna de ensino público, né? Vim da ensino público desde o início, da educação infantil até o ensino médio. E eu sentia a necessidade de progredir, porque eu sabia, eu vim de uma situação de uma vulnerabilidade social e econômica gigantesca. Eu era muito, mas muito pobre. E eu disse para mim mesmo, lá na adolescência, lá com 14, 15 anos, que era uma idade, acho que 15 anos que entrava no ensino médio, 15, 16, 17, isso. 14 para 15 anos, que era na época era oitava série, agora está no nono, que eu não queria isso para mim. E aí veio o primeiro ano, veio o segundo, com excelentes notas. No terceiro ano, lá na cidade onde eu morava, tinha um projeto de um cursinho basicamente como esse da UPT, só que era municipal, não era nem federal nem estadual, era municipal. E eu me dediquei a absurdos, né? Eu tinha uma meta. Qual que era a minha meta? Minha meta era passar com uma boa nota no Enem. Na época o Enem tinha recém começado a ser usado como vestibular, né? Até então o Enem, antes disso, eu cheguei a fazer o Enem como treinei no segundo, acho que primeiro, segundo ano, que ele não era como vestibular, ele era só um exame realmente para medir o nível do ensino médio. Então eu tinha uma meta, minha meta era qual? Eu queria tirar mais de 800 na minha nota final. Fiz o simulado do início do curso tal lá e a nota foi assim, 400 e pouco quando eu fiz. Falei, não é isso. E aí eu me planejei. Falei, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu sei que o ensino básico que eu estou tendo hoje na escola não é suficiente. Não dava. Então, fui atrás de professores, me falaram desse cursinho, os professores me davam texto. Fiz esse cursinho, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite ia para o cursinho. Ou seja, saía de casa de manhã, 6 horas, 6h40 da manhã, 6h45, que eu ia de bicicleta para a escola. Chegava, almoçava, ia trabalhar, ia para o cursinho e voltava, e era assim a minha vida. Quantas vezes a minha família, por exemplo, ia sair para fazer alguma coisa no final de semana, eu ficava em casa para estudar. Por quê? Porque eu tinha me planejado para estudar uma quantidade daquele tempo. Eu sabia que eu tinha noção já, essa crítica, que eu tinha uma defasagem de estudo, né? De nível de estudo. Eu não estava equiparada com um aluno que ia concorrer comigo, por exemplo, na escola particular da época. Então, eu tinha que me sacrificar. Eu tinha essa noção. O que eu estava disposta a fazer? Perdi noites de festa, de sair com amigos, perdi namoros, perdi um monte de coisa porque eu estava disposta a eliminar essa questão na minha vida naquele momento para correr atrás. Eu planejei, coloquei em prática e tinha que repetir e persistir todos os dias. Por quê? Porque eu tinha uma meta.
Foi aí que no ano, acho que de 2012, eu fiz a prova do Enem. Eu fiz 2 anos de cursinho. Eu fiz o primeiro ano, o terceiro ano, depois fiz no segundo ano já formada, no ensino médio, porque eu achava que não era suficiente ainda. Aí eu fiz um pago na época, paguei, fiz o cursinho, e a minha nota de corte na época foi 900 e... não, acho que 960, acho, em nota de corte, na época que eu consegui, mas foram anos me dedicando, né? Eu tive que insistir ali naquela meta, que é muito fácil você desistir, é cômodo. Eu tinha terminado o ensino médio, estava trabalhando, ganhava assim, ganhava absurdo de dinheiro, mas para quem não tinha perspectiva nenhuma no interior do interior, era, né? Na época ainda eu trabalhava numa farmácia de manipulação, no laboratório, fiz técnico de farmácia ali no paralelo, porque tinha como fazer na época com o ensino médio, então eu comecei no segundo ano, terminei no terceiro, e então para mim era muito cômodo, era só desistir. Eu já tinha meu salário básico ali, né? Então, o que a gente está disposta a fazer para isso? Dedicar horas. Isso a minha avó sempre disse para mim, e eu sempre levei isso para mim. O presente mais importante que você pode dar para alguém é o seu tempo. Porque o tempo não volta, né? Então, você está disposto a sacrificar algum tempo, né? Tempo seu para isso, para sua meta, que é sacrificante, não é fácil. Dizer que é fácil é mentira, não é. Aí vamos lá. Essa aqui é a pergunta de R$ 1.000.000. Qual a sua relação com a nossa língua? Imagino eu que todos vocês sejam brasileiros, nascidos aqui ou naturalizados, pelo menos. Mas tem como língua mãe o português. Qual a relação de vocês com a língua portuguesa? Vocês, sejam sinceros. Professora, eu gosto de língua portuguesa, mas eu nunca entendi oração subordinada. Ou, professora, eu detesto português. Para mim, foi os anos todos e eu não consegui entender a língua portuguesa. Qual a relação de vocês com a língua portuguesa? Conta aí para mim. Vou dar spoiler que eu sempre fui boa em interpretação, mas eu nunca fui boa na escola, pelo menos em análise sintática, né? Tudo que tinha que analisar, achar o sujeito. Fui aprender isso na faculdade, que realmente, não, no cursinho que eu tive que aprender, mas ver a prática mesmo foi na faculdade. Não gosto de ler, Raquel. Não gosto, não sei oração subordinada. Oração subordinada é a temida. Toda vez que eu entro no terceiro ano que eu vou falar sobre oração subordinada, é um desafio. Vocês acham que vocês tiveram bons professores de português durante os anos de ensino? Mais ou menos. Carol, eu gosto de português, mas gramática me assusta. Às vezes até a mim, Carol. Então, se você não está sozinha. Vou tirar a luz um pouquinho aqui que está me atrapalhando para ler. Nem sei se domino. Olha, eu posso dizer para você, Carol, que das 4 competências linguísticas necessárias para a gente ser, né, proficiente na língua, assim, digamos assim, você fala, você entende, você lê e você escreve. Mas eu não sei identificar um sujeito. Tá, ok. A gente vai aprender a identificar um sujeito. Mas o fato é que se eu tenho domínio ou não da língua, você tem domínio da língua.
A gente precisa aprender a esquematizar isso. Isso a gente aprende praticando, né? Eu costumo dizer para o meu aluno concurseiro o seguinte, sendo bem realista com vocês. É importante vocês agora saberem quais são os tipos de sujeito? Não. É importante para mim agora vocês saberem o que é um sujeito. Se é um sujeito simples, se é um sujeito composto, se não for específico de um edital para um concurso, não tem por que a gente ficar afirmando isso. Eu vou repassar isso para vocês, mas o mais importante para mim, como hoje, pensando no Enem, é mostrar uma oração para vocês e saber que vocês conseguem identificar o que é o verbo, o que é o sujeito, o que é a preposição, o que é o artigo. Não classificá-los. Entende? Para quem é importante saber isso aí, tem que saber na ponta da língua, é o professor de português. Agora. Então a gente vai focar no que é foco, no que é importante. Que é a interpretação, que é análise sintática, sim, que é tudo isso, sim, mas não com a profundidade que a gente passou os anos todos da escola. Até porque eles tiveram, sei lá, 9 anos de ensino fundamental, mais 3 de ensino médio vendo isso. Não vai ser em 1 ano de cursinho que a gente vai dar conta de tudo isso. A gente vai rever, mas, novamente, classificar não é o meu objetivo com vocês. Meu objetivo com vocês é mostrar o que é na funcionabilidade desse sujeito. E daí que é um sujeito? O que muda na minha vida saber o que é um sujeito, né? Uns métodos de ensino complicado. Esses assuntos de concurso. Eu não entendi. Valnei, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa lá em cima. Não. Me explica o que você quis dizer com esses assuntos de concurso. O que você tem dúvida é isso, nos assuntos de concurso. Isso, Porque cai muito. exato. Na verdade, assim, esses assuntos de concurso, né? Geralmente, português nos concursos são os mesmos assuntos, né? Crase, orações, né? Subordinadas, verbo, transitivo. E geralmente também cai no Enem, né? Ou não? Cai. É isso, E às vezes Cai. A pega, né? diferença é que o concurso ele te dá um norte, ele vem com um edital gigantesco te falando, nossa, vai ter que dar Uma bula, né? acentuação, pontuação, regência verbal, regência nominal e etc, etc, etc. O Sim, Enem, ele entende que você já sabe tudo isso, porque é um exame nacional do ensino médio. Então, não tem isso, é tudo. E o Enem, ele traz muita interpretação de texto. Eu vou mostrar depois uma questão que eu achei muito interessante, eu trabalhei com uma turma presencial, e eu vou mostrar para vocês o quanto é diferente o formato das questões do Enem. Concurso, e eu tenho turmas de alunos particulares de concurso, a pegada é totalmente diferente, porque é outro formato de questão. E muda totalmente na escola também. Essa questão, por exemplo, de crase, a maioria não sabe fazer, por exemplo, usar uma crase, são regras. Por exemplo, quando se fala, por exemplo, de ortografia, que é um negócio que cai em concurso também, RR, SH, X é com Z, é com S, é com C cedilha, como é que escreve isso aqui? Eu tenho 14 anos de educação. Eu não conheço todas as palavras da língua portuguesa. Não conheço. E acho que daqui 30 anos, quando vocês me encontrarem na rua, já pós-formado, já que a vida de vocês ganha, eu ainda não vou saber. Não tem como. Mas o que eu fiz? Eu gravei as regras básicas de cada, né, forma de escrever. E aí, quando eu tenho dúvida, eu fico na minha cabeça, assim, então é com S, é com C cedilha. A crase é a mesma coisa. Pontuação não. Pontuação é a mesma coisa, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, e etc. entendi. Mas ensinou minha professora de fundamental que deixou triste e acertei toda a prova. Tirou meio ponto porque colocava o coração na minha assinatura. Eu tô rindo de desespero, gente. Meu Deus, Carol, eu lamento por isso. Como eu soube até tirar o 10º, acho que fiquei com raiva da professora não dar a matéria em si.
Ai, ai. Olha, eu já trabalhei tá muito longe de mim agora, eu posso falar, já trabalhei em unidade que professor falar para mim, ainda bem que você veio para cá, porque eu não aguento mais trabalhar esses conteúdos extracurriculares, né? Enfim, é professor, né? Mas a gente tem, eu falo para os meus colegas em reuniões pedagógicas, a gente tem uma importância muito grande por causa disso, né? Tá certo colocar o coração no pontinho? Não, tem que colocar o pontinho. Mas daí é tirar meio ponto, vai o de cada um, né? Eu mais ia chamar você para conversar. Falar, olha, acho legal. Inclusive, tem uma área na linguística, não sei se você já ouviu falar, que chama linguística forense, que ela vai analisar o perfil das pessoas através da letra. Então, o coração no ponto, no lugar do ponto, no i, né? Ele tem uma característica, a pessoa tem uma característica, esse tipo de pessoas têm características relacionadas a isso. Pessoas que escrevem mais com letra menor, com letra maior, é um pouco mais deitado, né, que é o itálico, etc. Misericórdia, Carol. É realmente, Carol, triste. Mas é isso aí. A gente aprende o sistema, eu falo isso a vida toda, de uma forma muito crua, né, muito direta. Eu, por exemplo, soube, quando eu era mais nova, lá no ensino fundamental, eu perguntei para uma professora, nunca me esqueci disso, lá no 6º ano do ensino médio, que na minha época foi 5ª série, né? Eu perguntei para ela, professora, mas por que antes de P e B é M? Porque a regra é assim. E não é porque é uma regra só. A regra ela foi feita por um motivo. Eu fui descobrir isso lá na faculdade. É uma questão fonética, é o som. O M ele é aberto, N é nasal, P e B ele é aberto. Então é mais fácil você falar com M do que com M. No meio das coisas é a mesma coisa, mas a fonética das letras é diferente. Eu mudei as letras umas 3 vezes e estou tentando mudar novamente. Então, como descreveria isso? É trauma de leve de graça, né? Sem necessidade nenhuma. Nenhuma. Eu conheci uma pessoa que foi obrigada a aprender a escrever com a destra porque ele era canhoto. Aí hoje ele é ambidestro, escreve. A letra dele é assim, estranha das duas formas. Porque uma professora achou que era errado ele escrever com a mão esquerda. E aí? Como é que explica isso, né? Enfim. Que absurdo, pois é. A gente. O que eu, né? Eu não sou melhor que ninguém. Eu não, nem por de longe acho que eu sou a melhor professora do mundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, que esse slide que está estampado aqui em português, ele não é esse bicho de 7 cabeças. Eu tenho aluno que quando eu entro na sala, fala, professora, eu odeio português, eu não gosto de português. Por quê? Porque algum trauma foi feito lá no passado, né? Eu sei disso. O português é uma língua que a gente tem domínio, a gente usa a língua para falar. Então, por que é tão difícil assim aprender a gramática? Eu me indaguei isso a vida toda. Por que eu tenho que fazer cursinho 2 anos para entender o português? Eu falo português. Ao meu ver, e pelos anos que eu tenho de educação, é que a gente foi moldado no sistema puro, né? É assim, assim, assado, mas a língua ela é dinâmica, a língua ela é viva. A gente pode contextualizar isso aí. Eu posso ensinar a vocês, por exemplo, uma oração subordinada usando uma linguagem mais simples, usando um poema, uma música regional, usando uma piada. Por que não? Por que eu tenho que trabalhar com a Maria fez isso, aquilo, com aquilo outro? Não é? Não tem necessidade. Esses professores criando trauma. É. Pesou o clima, né? Aqui tem um videozinho que depois eu vou mandar para vocês, eu não vou passar agora não, porque ele tem 17 minutos de vídeo. Depois eu vou compartilhar no Classroom, que ele vai explicar a origem da língua portuguesa, né?
que a nossa língua ela veio da Europa com os portugueses na época do aspas, muita aspas, de descobrimento, que na verdade não foi descobrimento, né? Era a chegada dos portugueses aqui, eles trouxeram com eles a língua. Mas a língua portuguesa que nós temos hoje, ela não é baseada só no português europeu. Ela teve muitas influências linguísticas nesse período. Nós temos 500 anos de chegada dos portugueses e nesses 500 anos muitas outras línguas foram inseridas no nosso contexto, né? A invasão, pois é. Sempre vai ter. Raquel, ó, eu vou te dar minha opinião direta. A maioria das pessoas que fazem reforma ortográfica, que estão envolvidas em reforma ortográfica, é disso que você está falando? Ou de mudança, por exemplo, na forma de falar no português em uso? Como assim? Que tipo de tem mudanças? Que tipo de mudança você está falando? Porque eu ainda não superei linguística perder as tremas, né? Não superei ainda, depois da última reforma ortográfica. Né? Pois é. Normalmente, quando se faz uma reforma ortográfica, o que seria de direito, penso eu, né? Bom, vou fazer uma reforma ortográfica, vou chamar as pessoas que sabem, que estudam a língua há 20, 30 anos, que escreveram gramáticas e etc. Não só o gramático, né? Eu chamo de gramatiqueiro, que é o estudante da gramática, mas o que estuda a língua em uso, né? Para entender esse contexto social e a gente pensar numa nova forma de ver a gramática. Não é feito assim. Normalmente não é. É mais uma reforma política do que de significado mesmo. Então muda mesmo. A língua é viva, né? A gente sabe que eu lembro que a última palavra dicionarizada que eu lembro, tá? Pode ser que eu esteja já mudou isso. Foi lá em 2002 ou 2003, depois de uma novela que não existia, não era dicionarizada essa palavra. Então, os termos vão vir, por exemplo, com o advento da internet, chegou outros termos que a gente não tinha, que é o clicar, o fazer o download, que são palavras americanas que foram aportuguesadas, né? Então, sim, sempre vai haver mudanças. A ortografia básica, por exemplo, a nova discussão que eu estava tendo essa semana passada, essa questão do gênero neutro. Por que o gênero neutro ele não pode ser colocado assim, de qualquer forma, na gramática? Gente, pelo amor de Deus, uma coisa é filosofia. Como você quer ser chamado, para mim é diferente. Mas quando se fala de gramática, de núcleo duro da língua portuguesa, a gente tem uma ramificação em volta. A gente tem concordância nominal para tudo. Regência nominal para tudo. Se eu trago uma questão de regência de gênero neutro, tem que criar também um exemplo, só superficialmente, de artigos para o gênero neutro, porque eu não tenho mais um artigo para definir esse gênero. Entende que não é só dizer que a partir de agora tem um terceiro gênero, que é o gênero neutro, a gente tem que reformular tudo em volta. Regência verbal, regência nominal, concordância, coerência, coesão, e assim vai. Então, não é simples assim. Entende? É por isso que, mas é só deixar eu te chamar de elo, edelo, elix. Por mim, eu te chamo do que você quiser, mas a gramática não existe isso aí por conta disso. Então é por isso, por a língua ser viva. A gente pegar, por exemplo, o latim. O latim é uma língua considerada morta. Por quê? Porque existem muito poucas pessoas que falam latim hoje. Então, se a gente parasse hoje de falar português, ele sumiria. Quer ver um outro exemplo? Vocês viram esse meme agora, não faz muito tempo, do Guiana Portuguesa? Que Portugal estava se transformando numa Guiana brasileira, né? Do Brasil. Vocês viram esse meme? Eu estou desatualizada dessa. Olha aí, hein, Ana? Eu já tô assim da casa dos 30, tô atualizada dessa. Mas é porque mexeu com língua. Aí eu, sintonizei as minhas anteninhas do português ali.
Isso é uma questão histórica que é assim, fantástica de falar. E eu fui estudar sobre isso e achei assim, fantástico estudar sobre isso. Porque o que acontece? Portugal é um país minúsculo perto do Brasil, né? Vocês sabem disso. E é de se esperar que toda a cultura pop ou de internet mesmo, youtubers e agora os tiktokers e influencers, seja menor do que o Brasil. Né? A quantidade de youtubers é menor do que o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é maior. Entendam isso. Acontece que os tiktokers, os influencers, os youtubers estão invadindo Portugal. As crianças, os jovens, adolescentes estão consumindo muito conteúdo português, brasileiro, perdão. Como isso está acontecendo? Tá, mas e daí? O que muda? Muda tudo, porque eu estou levando a cultura brasileira para lá. Então, tem jovem português que não quer falar o LH mais europeu, que é o mais fechado, né? Mais para trás. E aí tá consumindo essa cultura. É por isso que a gente tá falando, eles estão falando, fizeram esse meme de apropriação cultural, né? Que o Brasil tá inserindo essa cultura brasileira em Portugal. E a gente tá virando, transformando ali um puxadinho brasileiro. E é isso, Guiana brasileira, né? Que tá ali se transformando. Até virou meme, tipo, Juiz de Dentro e etc. ali. Que eu vi uns memes ali do tipo, os nomes, né? Rio de Fevereiro, nome da capital. Vocês têm que pesquisar, gente, é muito legal esses memes. E é isso, a nossa cultura está sendo inserida, porque a gente fala português, né? Não sei se vocês sabem, mas tem países na África que falam português também e que consomem absurdos de conteúdo, filmes, novelas. As novelas mesmo brasileiras já são há muito tempo consumidas pelo mundo fora, né? E que a gente é famoso pelas novelas. Mas estão consumindo com a internet e ficou assim, sem freio. A gente está em todas as partes do mundo. A gente é visto com bons olhos a respeito disso. Aí, se você pegar o português tradicionalista, ele é contra isso aí. Óbvio que ele é, porque ele está perdendo a identidade. E aí, será que daqui 20, 30, 50, 100 anos, Portugal não vai existir mais o português europeu? Porque o jovem de hoje ele vai ser adulto de amanhã. Vai ser o avô do outro ano. E aí, né? Então, nós fomos aí muitos anos aí colonos de lá. Será que agora nós vamos colonizá-los? A gente já está lá, né? Tem muito brasileiro lá, muito brasileiro indo para Portugal. Mas é isso, essa origem da língua portuguesa veio daí. E aí a gente está transferindo para lá. Então, está fazendo o caminho inverso da língua, né? Deixa eu passar aqui o slide para gente. Depois eu vou mandar esse videozinho para gente, para vocês, e aí vocês vão ter ele lá. Gente, esse aqui é o Dialetos do Português Brasileiro. Eu acho, como eu disse para vocês, eu sou muito fã desses dialetos brasileiros. Acho muito fantástico as formas dos portugueses diferentes dentro do Brasil. Não é o país com mais variedades do mundo. A gente, por exemplo, pega a Espanha, que é um país minúsculo também. A última vez eu não lembro quantos, não lembro se eram 30 ou 40 variações do espanhol dentro da Espanha. Para o tamanho do país, era muita coisa. Mesmo assim, a gente tem essa variedade aí, ó. Dialetos, né? O gaúcho. Dentro dali tem o sulista, que é o Paraná e Santa Catarina. E ainda tem o florianopolitano, que é diferente, viu? Eu morei ali em Florianópolis, não tem nada a ver com o sotaque sulista. É outro mundo. Florianópolis foi colonizada por, na sua grande maioria, portugueses, né? E que ganharam ali aquelas terras daquela ilha. Então, o manezinho da ilha, que a gente chama que é o nascido em Florianópolis, ele é nascido descendente português, na maioria deles. Aí a gente tem o sertanejo, que é da região onde eu venho, que aí a maioria das músicas sertanejas vão vir dessa região. É óbvio que eu vou ter, por exemplo, nortista que canta sertanejo, mas o berço é ali, né? Do sertanejo. A Serra Amazônica, o nortista,
Aí olha o Nordeste. O Nordeste é uma riqueza linguística, sim. Eu não estou nem falando do resto da riqueza, né, cultural, estou falando da língua. Costa Norte, Recipense, nordestino, baiano. Tudo isso no Nordeste. O Brasil fala a língua errada, era que falarmos tupi. Olha, Carol, bora lá. Se a gente tivesse demorado um pouquinho mais, se o português tivesse desviado um pouquinho mais a rota, a gente teria sido descoberto pela Inglaterra. Então, hoje nós falaríamos inglês. E aí poderia ser outro contexto. Que dizer que a nossa língua mãe é o tupi, a gente pode pegar povos, então, milhares de anos atrás. Essa é a minha opinião, tá? Milhares de anos atrás existiam outros povos além do tupi. Então, quem foram os primeiros povos? Quem foi a primeira língua? Então, eu não acho que seja a língua errada. Eu acho que, em acontecimentos históricos, a gente tem essa língua. E, assim, é tão interessante, porque até mesmo no português, a gente tem palavras do tupi. Cauê, né? A própria mandioca. São palavras que vêm do tupi-guarani. Exemplo disso é a mandioca, a língua da mandioca. Vocês já ouviram a língua da mandioca? Então, assim, é errado? A língua errada era que falávamos tupi? Não. Talvez, se a gente não fosse descoberto por Portugal, a gente teria sido descoberto pela Inglaterra, pela Espanha, né? Que eram os países que estavam nessa corrida ali, né? Mas não acho que seja errado. Eu acho que nos acontecimentos históricos nós acabamos ficando com o português. Mas essa nossa história, né, é o português, mas não acho que seja errado, não. 3 e 7 eu acho que era o mesmo. Quer dizer que eu estivesse dentro do outro pertence a um de outro. Eu não entendi o que você disse por último, Carol. 3 e 7 eu achava que era o mesmo. Quer dizer que estivéssemos dentro de outro, pertencendo um ao outro. Eu não entendi o que você quis dizer. Mas enquanto você fala aí, eu vou continuar aqui, tá? Gente, até aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, falem comigo. Podem dizer aí, quero ouvi-los. Não é só eu para falar que não. Aí, bora lá. Continuando. Mineiro, fluminense, carioca, paulistano, né? Dentro do caipira ali tem o paulistano, que é uma linguagem ali, o paulistano ali, o paulista, só existe ali, né? Eu conto isso sempre, que o arrastado do carioca, para mim, é muito difícil de entender. Eu já ouvi uma vez, eu estava na rodoviária lá no Rio de Janeiro, e eu ouvi um rapaz falar assim para mim: queres quis quente? Tá, eu tinha comprado um lanche lá. E aí ele olhou para mim: queres quis quente? Eu fiquei uns 10 minutos olhando pra cara dele, porque eu não sabia o que ele estava dizendo. Eu não tô indo no Brasil, não é possível, eu não tô entendendo o que tá falando. E depois de muito eu olhar pra cara dele, ele olhar pra minha cara, a gente ficar nessa troca de olhares, tipo assim, ele parou assim pra mim e falou assim: queres que esquente? Eu falei: ah, tá, agora entendi. E essa é a variedade da língua portuguesa, né? São formas erradas de falar? Não, são variações, são diferentes formas de falar a mesma coisa. Mas, bora prosseguir. Deixa eu passar aqui um slide. Ah, essa imagem eu acho muito legal. Ó, tem coisa que eu não consigo nem pronunciar. Então, assim, bora lá, né? Bora ter um pouquinho de piedade com a prof aqui. Eu tive um colega, a gente chama de colega de farda, que fez faculdade comigo, né? Que ele era do extremo norte, ali, nordeste. Não sei se ele era, não lembro de qual estado. Eu sei que ele era da ponta, assim, oposto, né? Ali.
E ele não conseguia fazer o mesmo R que eu. Por exemplo, eu falo porta. Esse or, ele não fazia, ele não conseguia. Mesmo que ele tentasse, ele não conseguia. E eu nunca consegui fazer o R dele. Porta, porta. Na língua portuguesa, são 5 sons diferentes. Então, é umas coisas que eu não consigo fazer. Baiano é nordestino, sim. E o baiano é uma linguagem única também, né? É muito interessante. Eu vim aprender aqui o tal do laele. Eu nunca tinha ouvido na minha vida. E foi um desafio para entender o contexto do laele, viu? Porque ninguém me explicava. Deixa eu ver, assim, nordestino e baiano, na minha mente, fosse uma língua só, até porque Bahia está no Nordeste. Sim, mas deixa eu voltar aos slides lá. Peraí. Ó, ali não tá separado por regiões brasileiras, né? 5 regiões: Norte, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Ele está separado pelas diferentes variações da língua, os dialetos da língua portuguesa. Então, o baiano, ele tem muita influência, ele é nordestino na região Nordeste, porém, ele tem um sotaque único da Bahia. Quer dizer que o baiano não tem um sotaque nordestino? É óbvio que não. Vai ter muita influência um dos outros, assim como vocês vão ver o sulista, por exemplo, falando muita coisa nordestina. E assim, o contraponto. O que ele está separando é as formas de dialeto diferente. É só isso. Bahia é Nordeste, assim como Minas Gerais é Sudeste. O mineiro acha que ele não é do Sudeste. Ele não é nordestino, ele é do Sudeste. Mas ali, por exemplo, no próprio, olha lá, o Recipense, Costa Norte, são variações diferentes. Muito provavelmente, se a gente pegar ali esse histórico de colonização, vocês vão perceber que cada região dessa demarcada, ela foi colonizada por um povo diferente. Quer dizer que teve influência de outros? Óbvio que teve. O Brasil é uma miscigenação linguística, assim, fantástica. Mas essa galera ali teve influência de um povo, e o outro de outro, assim por diante. Ó, bora lá. Deixa eu tentar explicar. Carol disse que está um pouco confuso. Bora lá. Ó. Esqueçam geografia, tá? Esqueça. Quando se fala de língua e de dialetos, essas regiões são as variações de língua dessa região. Esse pedaço, por exemplo, que está verde aqui, que está escrito nordestino, não nordeste, nordestino, é a região que tem a maior propensão, que tem a maior quantidade de gente que fala esse dialeto. Quer dizer que vai ter nordestino que fala nordestino só ali, esse dialeto nordestino? Não, vai ter no resto do país. Mas ali é que a gente tem a maior concentração desse dialeto. O baiano, por mais que ele está no Nordeste, ele tem um dialeto próprio da Bahia. É isso que ele está explicando. E perceba que ali ele está compondo ali mais do que a Bahia. Se vocês repararem bem, tem pedacinho ali que vai pegar outras partes. A própria aqui Extremo Sul. A gente tem cidade de Espírito Santo e Minas Gerais que usa muito dialeto baiano. Então é isso. Não pensem em dialetos em regiões com geografia. Não é demarcado com limitações de estado. Não existe isso na língua. Ah, aqui já é São Paulo, aqui é Rio de Janeiro. Pronto, aqui você fala assim, aqui você fala assim. Não. Tanto é que lembra que eu falei para vocês, eu sou sul-mato-grossense, mas eu vim da divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo. Então eu tenho muita influência do paulista. Do paulista caipira, né? Não do paulistano, que é esse sertanejo ali. Entendem que tem diferença? É isso, não tem relação com geografia. Quando se fala de língua, esquece. Tanto é que lá o nortista lá, ó, é a maior parte, né? Mas é a maior quantidade de gente que fala ali? Não. Por quê? Porque é a região menos colonizada, menos popularizada. Tem menos gente, né? Digamos assim. É só o número de variações. Não tem muita
significativo, o número não. Mais alguma dúvida? Eu posso seguir daqui? Tá, então já vou seguir aqui. Ó, a segunda imagem aqui é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Então, a gente tem aqui algumas variações de interjeições, que é o que mais, normalmente é mais destacado a interjeição, né? Então, lá no sul, no sulista, lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, tem o bate, que é uma marca linguística deles. Já conheceram algum gaúcho que fala o ba? Eles falam, o ba, ele tem várias entonações, né? Pode ser ba, ou pode ser bado, depende. Já conheceram algum gaúcho? É muito marcado. Gaúcho você acha tomando chimarrão e falando ba. Falo 3 dessas expressões, a gente fala. É justamente. Vejam, eu sou sul-mato-grossense, morei no extremo sul, agora estou no Nordeste. Então eu carreguei essa língua, né? Estou carregando até hoje. Então é isso, a gente fala mesmo. Não conheço um gaúcho. Eles falam assim, né? Bah, guria, tu viu a guria, e assim, é desse jeito, é de cantado. Né? Inclusive, eu escutei isso de um americano, achei interessante. Eles acham que o português brasileiro é cantado. Eu não acho isso, mas, enfim. O tá estolo, é chiadinho. Tastolo é lá de Florianópolis. Tá vendo que tem essa pontezinha ali? É tal da Ercílio Luz, lá de Florianópolis. Tastolo. Aí subindo ali, mano do céu. Vocês usam mano? Vocês usam mano? Mano é paulistano. Às vezes. Mano? Ô, mano. Né? Algumas vezes sim, né? Pois é. Vejam que a língua não tem fronteiras, né? Ela vai até onde estiver falando. Se liga na parada, se liga na parada. O se liga é muito usado em muitos lugares. Se liga aí, se liga na louca ali. Se liga é muito usado. Se liga na parada, né? Já ouviram essa? Já usaram? Às vezes. Nunca usei. Ele é ali também, da região do Sudeste ali. Uai, o so e o uai eu uso muito. Muito tempo todo. Uai. Por quê? Porque a minha avó era mineira, então eu absorvi isso aí. Só faz parte de mim, do que eu sou. Eu uso why muitas vezes. Why, eu uso também um termo que ela usava, que eu quase não ouço mais, que é mexer esse doce. Vamos mexer esse doce? O que é mexer esse doce? É resolver isso logo, né? Vamos colocar e fazer isso logo, né? Por exemplo, mexer esse doce. E o why, vocês usam? Alguém usa? Why? O so pode ser que não, mas o why, sim. Pois é mineiro, de origem mineira, mas eles só criaram, a gente apropriou dessa língua pro resto do país, tá tudo certo. Aí tem o próximo, que é o véi. Ô, véi, não fala isso não, véi. O véi, ele também tem uma interjeição, então ele tem várias entonações, né? Tem o véi estressado, que é véi, tem o véi com dúvida. É, o velho, ô velho, chega aí, né? São gírias, né? São dialetos. O velho é muito usado. Uai, o oxe também eu uso. Oxe. Eu fazia uma mistura, fazia um megazord, né? De língua que eu usava assim, oxe, tá estolo.
que é uma mistura de baiano aqui, né? Vem da região da Bahia, do Nordeste, pro sul, tá? Estula. Poxa. Tem esses paradigmas que eu costumo consertar todo mundo que fala comigo, que é o seguinte: quando eu falo com alguém que não é da Bahia, por exemplo, com a minha família que está lá no sul, ou a parte que está ali no Mato Grosso do Sul ainda, você está morando aonde? Ah, eu tô morando na Bahia. Ah, aí sempre vem com esse paradigma do ô meu rei. Gente, para, que eu nunca vi ninguém falar isso. Esse é um. Eu não sei da onde surgiu isso aí. Acho que foi novela, que não sei se existiu, esse ainda vou parar para pesquisar sobre isso. Mas deve ser uma novela que colocou em cabeça da galera que existe isso, que é só não existe, é só não para, tá passando vergonha. Me mata, gente, me mata. O meu rei. Não, ainda faz com a entonação, né? O meu rei, como se todo baiano falasse assim, né? Gente, eu não vejo essas coisas, não. Tô aqui há 4 anos, nunca vi ninguém falar. Mas enfim, né? Às vezes tem um grupo seleto aí que usa. Eu nunca vi. Ó, que só eu já vi, gente, mas acho que muito pouco. Já vi sim. E aí, se o esse eu nunca vi. Nem sei se é assim que pronuncia, né? O votes, eu falava vote, mas o votes eu nunca falei. O vote já, mas votes não. Esse aqui embaixo, gente, não sei se é pia mesmo. Aí, tá vendo? É que eu não sei falar o R, pia mesmo, não sei pronunciar. Pia mesmo. Mas eu paia mesmo, olha como muda. Eu não sei, só sei que é assim, tá assim, né? Tem fontes verídicas, então. Aí tem lá Eitia Pentia. Esse, então, nunca ouvi ninguém falar. Se alguém já ouviu, me avisa aí, porque eu nunca vi. Gente, pensar na língua como essa, ó. Olha a variedade de diferentes interjeições e falas no Brasil. Como que eu explico isso, por exemplo, alguém que está aprendendo português, que é alguém que é estrangeiro? Tem como, que a língua ela é cultura. Quando a gente fala de língua, a gente fala de cultura também. Por exemplo, lá embaixo está estolo. O português, o manezinho da ilha, ele usa, por exemplo, rapariga como elogio, como menina. Se eu chamar alguém de rapariga em qualquer lugar diferente do país, ele vai se sentir ofendido. Por quê? Porque o mané da ilha, ele é descendente do português, e o português europeu, né? O português lá da Europa, lá de Portugal, o rapariga é a menina. Então, aí se a gente falar ali, Paraná, no sul é guria, Paraná, eu esqueci, Piá. Então, como explicar isso, né? Colonização. Se a gente for pegar aqui a região norte, ela não vai ter uma região, não vai ter uma variedade gigantesca de dialetos, justamente porque, primeiro, tem a floresta amazônica, então a população é menor, e não teve muito contato com outros colonizadores, né? Guria comecei a usar, mas parei. Guria eu ainda falo. Será que para mim era tipo, vê só? Qual? Qual que você acha que é ver só? O pia mesmo. Será? Pra mim, tipo isso. Deve ser, não sei. Eu realmente não consigo, não consigo. Tem Isso é de que um. região? Oi? É de que região?
Então, aqui fala que o extremo é o norte, né? Ponta do Nordeste, ali, Ceará. Eu Mas acho que eu eu não. tenho isso. É porque é muito longe. Das 5 regiões, a única que eu não conheço é essa ponta lá, né? Esse extremo Nordeste que eu não conhecia ainda. Mas quero conhecer justamente para saber, conhecer essa aptidão para falar, né? Ver a língua em uso, né? Mas eu não conheço também, não. Eu já vi muita coisa diferente, por exemplo. Eu fui aprender no Sul o que é penal. Eu fui entender aqui na Bahia o que é o laele. Eu fui entender lá no Mato Grosso do Sul o que é o tereré. Já ouviram falar de tereré? O tera? Aqui no... Você já foi em Salvador? Eu nunca fui, mas eu tenho vontade. É como eu disse, né? 1000 km, é longe, é uma viagemzinha assim. Mas tenho vontade. Me falaram que Salvador também é uma mistura de língua. Não sei. Tem que conhecer. Quando eu for em Salvador aí, gente, vocês têm que me fazer um tour aí, falar uns lugares legais para eu conhecer, que legal para eu ir. Lá ele aí dentro, aí dentro. Pois é, e vocês não sabem que assim, o lá ele popularizou, né? Agora tem gente lá do sul, do norte, falando lá ele. E nasceu aqui, Feira de Santana. Usamos, é. Rapaz, até o elevador Lacerda de Salvador. Eita, Feira de Santana. Já ouvi falar também, mas eu já vi muito em filmes, né? Falar sobre Feira de Santana. Bora continuar aqui? Ó, aí eu trouxe aqui um textozinho. Vou ler com vocês. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, ó. Num dia quente que só, o Zé pegou a enxada e foi para a roça, falando com a vaca mimosa. Vamos embora, minha filha. O serviço não faz sozinho, não. No meio do caminho, deu de cara com um tatu e falou: Uai, só, quase que você me derruba de susto? Depois de suar mais que tampa de chaleira, sentou debaixo de um pé de jabuticaba e disse: Agora sim, um ventinho bom danado. A comadre Maria passou e gritou: Ô Zé, não vai lavar esse corpo, não? Tá fedendo que é uma beleza. Ele só deu risada e respondeu: Banho? Só se for de café e broa do lado aí. Agora eu queria entender por que as pessoas acham que o baiano já foi ou morou em Salvador. Eu mesmo sou baiano e não fiz nenhuma das duas. Ô, Carol, pelo mesmo motivo que as pessoas no exterior acham que todo brasileiro samba. Eu não sei sambar. Eu não tenho ritmo andando, gente. Se eu sambar é ridículo. A gente cria paradigmas, cria estigmas de região que não existe. Fala, por exemplo, todo sulista toma chimarrão? Boa parte, mas nem todos. Então a gente cria que só existe na Bahia, só existe Salvador. No Brasil, para fora do país, Brasil é só se resume a Salvador, a Rio de Janeiro. Por quê? Por causa do samba. Quando eu fiz faculdade, a gente fazia intercâmbio cultural, vídeo chamada com algumas pessoas de outros países que estavam aprendendo português e a gente estava aprendendo inglês. Então a primeira coisa que eles perguntavam, I love Rio de Janeiro. Legal. Você gosta, you like Rio de Janeiro? Eu não sei, eu nunca fui no Rio de Janeiro. Ou que sabe jogar futebol, exato. É o paradigma, né? Você tem que saber sambar, tem que saber futebol. Outra coisa que o estrangeiro acha que brasileiro não é. Acham que brasileiro é todos negros. Então, se você é branco, automaticamente você não é brasileiro. Porque eles criaram esse paradigma, que é o paradigma do Rei Pelé,
né? Que é o jogador de futebol negro. Ou você sabe sambar. O que eles veem nas escolas de sambas por aí, né? Nos vídeos que rolam. Só esse mesmo paradigma, e não é só isso. A gente gosta de várias coisas diferentes e tá tudo certo. Não toma banho, não quer trabalhar, que todo tá falando a Carol, tá falando o preconceito todo nordestino, é preguiçoso. O povo, gente, o povo mais trabalhador que eu já conheci hoje, sem demagogia, é o nordestino, é o baiano que eu conheci aqui, entendeu? Então esses paradigmas é, sim, fortíssimo. Eu tô aqui. Você já conheceu Salvador? Não, mas como que você não conheceu Salvador? Gente, é 1000 km. Eu tenho que levar uma família, um marido e uma criança. Não é assim, tem que ser planejado. Quero ir, quero, mas quando eu for, eu vou passar ali para Porto Seguro, já ir Feira de Santana, visitar alguém, um aluno lá, entendeu? Então, não é assim. Esses paradigmas existem, que né, todo mineiro é, sei lá, gosto de queijo. Boa parte deles. Mas não é uma realidade absoluta, né? Não é isso que... O Brasil é muito mais do que isso. Eu, por exemplo, vim do Mato Grosso do Sul, que ficou conhecido uma época por causa da novela Pantanal. Aí a galera achava que eu criava uma onça no quintal de casa. Você já viu uma onça? Eu, graças a Deus, não, nem no zoológico. Eu vou lá fazer o quê? Eu morava na civilização, gente, não morava no Pantanal. Eu não morava na floresta, eu morava na cidade. Então, não, sim. Algumas eu falava assim, criava uma onça amarrado, ela era presa por uma sucuri, né? A coleira dela era uma sucuri. E de pet ali, junto também tinha umas capivara. Mas não existe. Esses paradigmas não existem, né? Não existe uma forma, um Brasil só. Né? Assim como a gente tem variedade linguística, tem variedades culturais. E esse texto que eu falei para vocês, ó, um dia que a gente Zé, a gente pega um dialeto mineiro, né, ali de Minas Gerais. A minha avó tinha acho que uns 40 anos que ela tinha saído de Minas Gerais, mas ela ainda tinha o sotaque carregado e muitas vezes eu tinha que traduzir o que ela falava, porque as pessoas não entendiam, né? Esse mió, esse mei, deu de caminho, não é caminho, esse caminho não existe, caminho. Toda a vida você vai reto toda a vida, toda ela, né? Fazer assim com a mãozinha, você vai reto toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Isso é muito mineiro, essa forma de falar. Como é que a gente... Tem um verbo que não existe, não sei como traduzir, ele tem sinônimo, mas, por exemplo, o verbo relar, vocês já viram isso? Já ouviram? Rela, não rela em mim? Ele tem um sinônimo de tocar. E como é que você explica isso? Né? Língua viva. Mas vocês já ouviram algum americano ou algum estrangeiro falando língua portuguesa? A Rihanna, lá nos anos 2000 e tarará, acho que antes de vocês nascerem, criou uma música que tinha o te amo. Nós não usamos te, nós usamos te amo, né? Te amo, até o amo é diferente, porque língua é cultura. Nós não falamos te amo, mas a gente ensina na escola que tem que escrever te amo. Então, se eles vão aprender dessa forma. A mesma forma a gente. A gente vai aprender a língua inglesa, por exemplo. I am studying. I am studying. Eu sou aluno, sou estudante. É óbvio que eles não falam isso. Eles não falam assim do jeito que aprende, né? Mas é a forma que a gente aprende. Aí tem essa variedade. Bora ver o próximo texto aí. Ó. É o mesmo texto, gente. É a fonética batendo, exato. Eu vou mostrar para vocês. Não sei, eu não tenho isso aqui, que é um documento que eu tenho que procurar no meio dos meus documentos. Eu provavelmente vou achar na internet. Mas tem a tabela fonética. O que é a tabela fonética? Ela é universal. Se a gente aprende a tabela fonética, a gente consegue falar qualquer língua do mundo que seja transcrita foneticamente, porque ela é única, né? Então ela tem todos os sons de todas as línguas.
E é isso. Esse chiadinho, por exemplo, não existe no inglês. É por isso que é tão difícil falar o 3 em inglês. Free, tree, teacher, né? Por isso, porque não existe. Num dia quente de verão, o Zé pegou a enxada e foi para Lida, falando com a vaca mimosa. Bora, China véia. Que a vida não espera, tchê. Na verdade, não. Peraí. Deixa eu incorporar aqui o gaúcho. Bora, China véia. Que a vida não espera, tchê. No meio da lavoura, topou com um tatu e berrou. Bah, bicho bagual. Quase que me fez cair de susto. Iriam colocar um tchê no final, tá? Tchê. Depois de horas suando, mais cavalo de rodeio, se atirou debaixo do pé de bergamota e ele largou. Bergamota. Você sabe o que é bergamota? Agora sim, um trago de sombra que vale ouro. A compadre Maria passou e disse: Ô Zé, tu não vai banhar? Tá cheirando pior que um pão de ovelha molhada. Ele deu risada e respondeu: banho é pra fandango. Vou voltar nesse fandango. Aqui a gente se ajeita com o mate bem cevado e o vento da cara vivente. Além da bergamota, o que mais que vocês desconhecem aí, que vocês nunca viram? Ou não sabem o que significa, né? Pode ser que vocês já tenham visto essa palavra, mas não conhecem o significado. Ó, bora falar sobre a bergamota. A bergamota é uma variação da mexerica, pocã, né? A bergamota, ela é uma variação. Não é nem mexerica, nem pocã, é uma variação. Porém, eles chamam tudo que seja parecida com a bergamota de bergamota. Então, pocã, por exemplo, é bergamota. Mexerica, por exemplo, é bergamota. Aí, eles usam esse termo, né? Bergamota, para tudo. Deixa eu ver. Em coisas da antiga. Deixa eu ver. Bicho bagual. Bagual tem vários sentidos. Pode ser tanto um cara legal, mas também pode ser uma coisa tipo bestado, sabe? Muito. Lá no sul é tolo, né? Então, tolo. Ou bicho bobo, né? Deixa eu ver. Atirou. Vocês já viram isso? Vocês falam atirou? Atirou é uma coisa que é nova para mim lá de lá também. Se atirou, né? Se atirou na cama, se jogou na cama, né? Eu nunca vi falar isso em outro lugar, só lá mesmo também. Bicho besta. Bicho besta é bicho bobo, né? Bicho sem noção, digamos assim. Deixa eu ver o que mais. Atirou debaixo do pé de bergamota e largou. Se atirou e largou. O que é isso? Ele se jogou, né? Ele deitou e se esparramou debaixo do pé, né? Se largou. Eles usam esse termo, né? Se largou debaixo do pé. Agora sim, um trago de sombra. Trago, para algumas regiões, é relacionado ao tabaco. Fumar. Aqui é bebida, né? Trago, ele é uma dose de alguma bebida quente, normalmente. Só que quando eles querem usar para falar alguma coisa pequena ou curta, um trago de roupa, por exemplo, uma roupa curta, um trago de doce, um pouquinho de doce. Eles usam isso aí. Então, um trago de sombra é uma sombra pequena. Tá achando pior que galpão. Fandango, a gente conhece como chips, né? Não tem aquele chips que se chama fandango, mas fandango para eles é festa, forró, né? Digamos assim. Como é que você chama quando vai para um lugar assim que tem forró? Arrasta-pé, tem várias outras formas de falar. A minha avó falava baile, ia pro baile. Ela ia, né? A gente tá falando de uma pessoa que hoje, se tivesse vivo, teria seus 90 anos, então era baile para ela. E é isso, fandango é festa, né? Com dança, enfim. Aqui a gente se ajeita, mate cevado. O mate cevado é o chimarrão. Vocês já viram alguma vez? Sabem o que é chimarrão? Bebida tradicional gaúcha,
que ela é feita com erva mate. Sabe aquela erva mate do chá mate? Aqui na região eles tomam Guaraná Viton, Guaraná Vita, coisa assim, que é uma mistura de Guaraná com chá mate. Mas também tem o chá mate, mate leão. Pois é, aí o chimarrão não tem nada a ver com o chamate que vocês veem lá, tá? Nada a ver. A única coisa que é igual é a erva, mas o chá mate que vocês tomam, ele é torrado e adocicado. O chimarrão, ele é feito com erva verde, triturada e água quente, porque a região é fria. Então, o que é cevado? Cevado é quando o mate está bem feito, quando não entope a bomba para tomar o chimarrão. Então, é isso. Aí lá na região que eu vim tem uma variação dele que é o tereré, que eu perguntei para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem do chimarrão aqui. Eu tinha uma imagem minha lá no sul, vestida, como é que eles falam, de China véia? O que é China véia? China véia é uma moça, né? Feita, uma moça nova, vestida de eu não consigo mandar imagem para vocês. Depois eu compartilho aqui com vocês a imagem. E tem essa imagem comigo tomando chimarrão, mas eu também não gosto muito não porque é quente. Mas é isso. Olha quanta coisa que a gente tem num pequeno texto e a gente está falando do mesmo português. Eu tive que traduzir para vocês alguma coisa, umas coisas aqui. Soando mais cavalo de rodeio, China véia aqui, né? China véia aqui, ó. Dar com a vaca mimosa, o tchê, que é essa interjeição. Deixa eu passar aqui o slide aqui. Mais alguma palavra que vocês não entendem? Acho que não, acho que foi isso. Comadre, vocês sabem o que é, né? Comadre, compadre. A minha avó falava comadre. Isso daí já é mais usual. Tá, bora pra lá. E aí, e o baiano? Como seria a mesma história contada por um baiano? Teria diferença? Como ela chamaria? O que seria uma... deixa eu voltar aqui no texto. Ó. Como ele chamaria essa China véia, essa vaca? Né? Como seria esse texto? O mesmo texto, mas se fosse para o baiano fazer. E é essa minha atividade que eu vou deixar para vocês fazerem para mim. Como seria? Falem para mim, quais seriam as diferenças? Eu estou sem criatividade. Eu vou mandar um texto aqui e eu quero a opinião de vocês sobre isso, tá? Lembra que a gente falou sobre estigmas, sobre formas de ver cada região, né? Como as pessoas veem, né, cada região. Como que a pessoa do sul acha que é o baiano, como que o baiano acha que é o sulista. O que vocês acham que é o sulista? Como vocês acham que é o sulista? Aí eu pedi para uma inteligência artificial escrever o que ela chama, a versão desses textos que eu escrevi, mais do baiano. E aí eu quero que vocês me digam
O que vocês acham? Vou mandar aqui no chat e aí vocês vão me dar a opinião de vocês. Ó. Num calor da moléstia, o Zé de Sertão pegou a enxada e saiu para a roça, dizendo para a vaca mimosa: Ô, minha filha, bora nessa que o dia já tá correndo. Correndo. No meio do mato, deu de cara com o tatu e gritou: Eita peste! Quase que me arrebento de susto. Suado que só tampa de panela. E jogou debaixo de um pé de caju e falou: Oxente, agora. Oxente, né? Oxente. Agora sim, um refresco de responsa. A comadre Dalva passou e disse: Zé, tu vai ficar assim, todo encebado? Ele riu e respondeu: Banho, mulher. Deixa para mais tarde, agora é hora de rede e um cochilo. Vice? Alguém que tenha um sotaque aí mais carregado, poderia ler para a gente em voz alta, ler no microfone? Eu fiquei curiosa para ver como seria. Eu, por mais que queira, não vou conseguir imitar. Então, se alguém puder fazer aquela gentileza para a prof que está aqui pedindo com muito carinho para ler para a gente. Tem muita coisa aí que é estigma, como eu disse para vocês, é um paradigma criado, é uma visão, né? Visto desse baiano. Pois é. Eu estou sem microfone. Pois é, eu gostaria de que alguém lesse para mim. Estou sem o áudio. Quem foi que falou comigo anteriormente? Foi um rapaz. Lê para mim aí. Rapidinho, dá um minutinho da sua atenção. Eu consigo ouvir. Tá tudo bem. Quem não consegue não tem problema não, mas se tiver alguém que pode ler para mim. Vocês usam o vice, como interjeição? Olha lá, Valnei, te colocaram ali, hein? Te citaram, você foi citado, Valnei. Parabéns, você foi escolhido. Nope também é americano. E aí, ninguém vai fazer essa caridade? Vamos todo mundo. Valnei tá aí ainda? Deixa eu ver se ele tá aqui. Não se esconda, Valnei, eu sei que você está entre nós. Não tem problema, não. Você tem sotaque baiano, já serve. Não precisa ser de Salvador, não. Eu vou tentar aqui. Bora lá. Deixa eu colocar até outro fone para ouvir você melhor. Uhum. Pode começar? Bora lá. No calor da moléstia, o Zé do Sertão pegou a enxada e saiu pra roça dizendo pra vaca mimosa: Ô minha filha, bora nessa que o dia já tá correndo. No meio do mato, deu de cara com o tatu e gritou: Eita peste! Quase que eu me arrebento de susto. Suada que só tampa de panela, se jogou debaixo de um pé de caju e falou: Gente, agora sim, um refresco de responsa. A comadre Dava passou e disse: Zé, tu vai ficar assim, todo encebado? Ele respondeu: Banho, mulher, deixa pra mais tarde, agora é hora de uma rede e um cochilo, viu? Ai, que legal. Obrigada, Ana. Nada. Hoje, olha, que legal. Eu gostei de ouvir o Etapeste. É muito diferente do que eu consigo falar. O dia tá correndo. O susto, você dá uma chiadinha. Que legal. Voz bonita. Gostei também. Foi muito bom ouvir outras formas de falar, né? Outro sotaque, até para não ficar ouvindo só minha voz a noite toda também. Boa leitura também, leitura fluente. E aí, alguém tem um sotaque diferente aí que queira compartilhar? Eu tô curiosa com o Valnei aí, que falaram que fala bem carregado aí. Não desisti ainda não. Será, Jesus? Bora ouvir, Valnei? Lê para nós. É para ler? Cadê? É para ler o. Acho que não Tá no apareceu para chat. mim. Tá no chat. Vou mandar de novo para ficar mais fresco aí, ó. É.
Bem bonitinho mesmo, Carol. O sotaque dela é Pronto, bonitinho. no calor da moléstia, né? É isso. Pronto, eu leio tudo, né? Pode ler. Pronto. No calor da moléstia, o Zé do Sertão pegou a enxada e saiu para a roça, dizendo para a vaca mimosa: Ô minha filha, bora nessa, que o dia já está correndo. No meio do mato, deu de cara com o tatu e gritou: Eita peste! Quase que eu me arrebento de susto. Suado que só, tampa de panela. Se jogou debaixo de um pé de caju e falou: Oxente, agora sim, um refresco de responsa. A comadre Dalva passou e disse: Zé, tu vai ficar assim, todo encebado? Ele riu e respondeu: Banho, mulher, deixa para mais tarde, agora é hora de uma rede e um cochilo. Vice? Que legal. É outro sotaque. É outro baiano falando. Outra região da Bahia. Que legal de ouvir isso. Para mim é muito legal, gente. Não sei explicar, eu só gosto de ouvir os diferentes sotaques do Brasil. E são duas pessoas com sotaque totalmente diferente. Vocês repararam? De qual região você é, Valnei? Exato. Salvador, Bahia. Salvador. Olha lá. Que legal. Vocês repararam que a gente, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o que eu ouvi ele falar e eu ouvi ela falar também. O tá, né? A gente não usa o está correndo, a gente usa o tá mesmo. Peraí, deixa eu ver. Moléstia. Mimosa, minha filha, bora nessa que a gente já tá correndo no meio do mato. Tatu e gritou. Peraí que eu vou achar e vou falar pra vocês. Quando termina em T, normalmente a gente finaliza com ti. Corrente, corrente. A gente não fala o T, né? O te amo, lembra? Então lê, Carol. Lê para nós. Eu já li, né? Como seria um sul-mato-grossense falando? Vou explicar para vocês. Deixa eu ver. Ó, esse chat me faz umas coisas que não faz sentido para mim, mas bora lá. A gente tá ansioso, Carol, para te ouvir. Até para terminar a aula daqui a pouquinho. Vou ter que, ó, colocando o outro lado do fone para te ouvir, Carol. Enquanto a Carol se prepara aí, eu vou mandar para vocês a versão que o chat fez do sul-mato-grossense. Eu discordo, mas o lascar existe, né? Um calorzão de lascar, o Zé do Pantanal pegou uma enxada e foi para Lida, falando com a vaca mimosa. Bora, bicha véia. Eu nunca vi ninguém falar bicha véia, mas que nós tem chão de capinar ainda. Chão bom, fala mesmo. No meio do mato, topou com tatu e soltou. Ô, trem doido. Quase que me derruba de susto, ué. Nunca ouvi falar disso também, não. Ô, trem doido. Quase que me derruba de susto, ué. Ué. Depois de suar que nem tampa de chaleira, encostou debaixo de um pé de guavira e disse: Guavira é ótimo, gente. É muito gostoso. Agora sim, um ventinho bom demais da conta. A comadre Joaquina passou e gritou: Ô Zé, não vai tomar banho, não? Tá fedendo. Pior que curral de boi no verão. Ele deu risada e respondeu: Ah, deixa disso, mulher. Banho é para quem vai para a cidade. Aqui nós resolve num gole d'água na brisa do Pantanal. Aí. Discordo totalmente de tudo que tá aí. Mas, segundo o chat GPT, é assim, né? E aí, Carol? Deixe disso, mulher. A gente só quer ouvir sua voz. Tá tudo bem. Não tem como compartilhar áudio, né? Senão dá para guardar o áudio
E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum slide, eu acho que não. Gente, essa... Ó, tô ouvindo. Eu vou mutar meu microfone, Carol, para não te atrapalhar, tá? Tá bom, Pro. Num calorzão de lascar, o Zeca do Pantanal pegou a enxada e foi pra lida, falando com a vaca mimosa. Bora, bicha véia, que nós tem chão pra capinar ainda. No meio do mato, topou com um tatu e soltou. Ê, trem doido! Quase me derruba de susto, Depois, lá que nem tampa de chaleira, encostou debaixo de um pé de guaviara e disse: agora sim, um vintinho bom demais da conta, Perdão, acho que o seu eu acabei colocando no meio. A comadre Joaquina passou e gritou: ô Zé, não vai tomar banho não? Tá fedendo pior que curra no burral de boi no parão. Ele deu risada e respondeu: ah, deixa disso, mulher. Banho é só pra quem vai pra cidade. Aqui nós resolve com um gole d'água e brisa do Pantanal, uai. Tava com vergonha do quê, mulher? Que voz linda. Sotaque muito Ai, bonito. obrigada, Pro. Imagina. Estou dizendo a verdade. Ai, que legal ouvir isso, gente. Que legal. Eu vou pedir para minha irmã ela gravar um áudio para mim, porque ela não vai querer gravar vídeo nem que eu peça com muita força. Lendo texto, porque ela tem um sotaque gaúcho muito, muito carregado. E aí eu vou mostrar para vocês depois no próximo aula para vocês verem como que seria um gaúcho falando. Tu é de onde, Carol? Estão perguntando aqui. Qual região tu é, Carol? Repete para eu não ouvir. Eu disse que eu vou pedir para uma irmã minha, ela é gaúcha, né? Ela tá morando lá, né? Há uns, pelo menos 20 anos aí, já tá mais gaúcha do que qualquer coisa. Eu vou pedir para ela gravar um áudio lendo o texto pra gente, para vocês verem a diferença de um gaúcho falando. Tá? Aí na próxima aula eu mando para vocês, eu dou um jeito de compartilhar com vocês, para vocês verem como é diferente falar, né, as regiões. Gente, assim, ó, pra gente não se passar muito do horário, sei que a gente começou um pouquinho tarde, mas não esqueçam de assinar a lista de presença. Já assinaram? Ô, Carol, arrasou, gata. Foi muito bom te ouvir. Esconde esse doce, mas não. Parabéns pela coragem, não é fácil. Falar com pessoas assim, ainda mais quando a gente não conhece. Bom Jesus da Lapa. Que legal, Carol. São 3 baianos diferentes, sotaques totalmente diferentes. Totalmente diferente. Já assinaram a lista, não esqueçam de assinar a lista de presença. Vou mandar aqui, mas está no chat. Parece que mandaram para vocês também. Não esqueçam de assinar. Tá bom? Até aqui, como foi para vocês? Alguma dúvida, alguma sugestão? Eu já volto aí, deixa eu só colocar aqui de novo. Ô, Franciele, me tira uma dúvida. Hum. Você também dá aula particular para concurso em português? Eu faço. Tem tantos alunos particulares de concurso, eu não tenho noção, principalmente de redação. Uhum. Tenho muito aluno de redação, porque concurso ou Enem, 50% da nota é redação, né? Sim, eu dou aula particular de redação, de concurso, e é uma pegada diferente também. Como eu disse para vocês no início, não sei se você estava me ouvindo, que é de pegada Sim, diferente. sim. Concurso é um, Escutei.
Então, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer o concurso da Petrobras, um exemplo, né? Eu vou pegar o edital da Petrobras, vou preparar minha aula voltada para a Petrobras, para a prova da Petrobras, trabalho direcionado, entendeu? Aqui a gente está direcionado para o Enem, que é outra forma de ver. Mas dou sim. A dinâmica é diferente, né? Quando se trata de, por exemplo, um concurso de ensino médio, é uma coisa, de ensino superior é outra coisa. E sim, tem muito. Eu tenho aluno vai fazer a prova da OAB. Sim. Que não tem nada a ver comigo, eu não faço direito, mas ele vem para entender, para fazer aula comigo, para aprender a interpretar texto, né? Então é isso, interpretar a lei, interpretar essas coisas. Texto de lei, né? Gente, até aqui, alguém tem alguma colocação, alguma sugestão? Foi tranquilo para vocês? Certo. Ô, Carol, eu lamento por isso ter acontecido, mas assim, eu gostei muito da sua participação. Eu acho que eu aprendo mais com vocês, às vezes, do que vocês comigo. Eu gosto de ouvi-los. Até é estranho, às vezes, eu ficar aqui 2 horas falando e só lendo, e assim, eu fico com uma saudade de ouvir uma voz humana. Eu lamento que isso aconteceu. A ansiedade é natural, isso aqui é natural. A gente está aqui no ambiente de aprendizado, a ideia é ser confortável para vocês, é ser clean, é ser, né? A gente vai ter um momento que vou pegar um pouco mais no pé de vocês aí, até porque eu preciso que vocês leiam. Quem não gosta de ler aí, a gente vai aprender métodos de como gostar de ler, como desenvolver a leitura de forma eficiente. Eu lamento, Carol, lamento por isso. Eu vou dar um toque na coordenação geral sobre isso. Até amanhã tem uma reunião pedagógica, fala sobre isso, sobre dar atenção devida para vocês, tá? Pode dizer que já fiz as pazes com o português. Os deuses do português agradecem. Ganhei um ponto. Bichara, viu? Deu certo. Mas é isso. Dificuldade em me ouvir, da forma com que eu falo. Fala muito rápido, fala mais devagar. Coloca mais exemplos. Como é que é aí? Tudo tranquilo? Vou ver quantas pessoas estão aqui para me despedir de vocês. Ó, gente, o Wallace está aqui ainda, tá? Faça no seu tempo, viu, Carol? Sem forçar, tá? Só quando você se sentir à vontade, você terá tem todo o prazer do mundo te ouvir, mas só se você estiver à vontade, tá bom? Força não. Gente, ó, vou falar um tchau para todo mundo, mas ó, deixa eu ver, Ana Carolina, Caroline de novo. Por que tem duas Caroline Brito? Não sei. Karen, Caroline, Lídia, Raquel, Valnei. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, bom descanso, boas festividades, que eu sei que essa época de final de ano, de festa junina é festa para todo lado. Agora mesmo, agora aqui perto de casa, que está tendo uma festinha junina. Então, boas festividades, bom descanso. E eu vou ampliar lá. Entrem na Classroom. Quem não tem ainda, entra para fazer atividade, que eu vou ampliar lá o tempo para fazer. Tá bom? Abraço a todos, boa noite e até semana que vem. Tchau, gente.